E se a linha do tempo que conhecemos não fosse tão linear assim? E se centenas de anos da nossa história tivessem sido inventados? Eu sou o Observador. Bem-vindos ao Protocolo X, onde mergulhamos na perturbadora teoria do tempo fantasma, uma ideia que desafia os alicerces da nossa compreensão histórica. Preparem-se para questionar a própria passagem do tempo. A teoria do tempo fantasma foi proposta pelo historiador alemão Heribert Illig nos anos 90. Illig argumenta que aproximadamente 297 anos da história medieval, especificamente entre 614 e 911 d.C., nunca existiram. Segundo a teoria, este período foi adicionado à linha do tempo devido a erros de cálculo de calendários, manipulações políticas e a criação de figuras históricas, fantasmas, para legitimar o poder de certos governantes. Quem seriam essas figuras fantasmas? E como essa manipulação teria ocorrido? Para entender a teoria do tempo fantasma, pense assim: o principal cara que inventou isso, o Heribert Illig, olhou para a história e falou: tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Um dos pontos que ele levanta é que não existem muitas coisas sobrando daquele período específico, entre 614 e 911 d.C. Quase não achamos panelas, ferramentas, construções, como se esses anos tivessem sumido. Outra coisa que ele notou é que alguns documentos e histórias daquela época parecem meio confusos, como se as datas não batessem direito ou as coisas não fizessem muito sentido. Ele também olhou para algumas igrejas e outros prédios antigos e pensou: essas construções parecem muito modernas para terem sido feitas tão cedo, como se a tecnologia da época não fosse avançada o suficiente. E, por último, ele botou a culpa nos calendários antigos. Imagina que naquela época tinham jeitos diferentes de contar os anos, e ele acha que erraram tanto na conta que acabaram inventando quase 300 anos a mais na nossa história. Só que a maioria dos historiadores não concorda com essa ideia do tempo fantasma. Eles têm boas explicações para essas provas do Illig. Eles dizem que, na verdade, achamos sim muitas coisas daquela época. Talvez não estejam concentradas só nesses 300 anos, mas existem artefatos, moedas e outros objetos que comprovam que as pessoas estavam vivendo ali. Além disso, as histórias daquela época, quando juntamos os relatos de diferentes lugares, até que fazem sentido, é como se fosse uma história sendo contada por várias pessoas e as peças se encaixam. E a questão dos calendários? Sim, eles eram meio bagunçados, mas os erros não foram tão grandes a ponto de criar quase 300 anos do nada. Os ajustes foram feitos aos poucos para tentar acertar a contagem do tempo. Um dos maiores fantasmas que o Illig aponta é o Carlos Magno, um rei muito importante daquela época. Ele diz que talvez Carlos Magno nunca tenha existido de verdade, que foi só uma invenção. Só que, gente, existem muitas provas de que Carlos Magno foi real. Tem cartas escritas por ele e para ele, histórias contadas por pessoas que viveram na época, leis que ele criou e até o tamanho do império que ele governou, que deixou marcas por toda a Europa. É como se você quisesse apagar a história de um presidente famoso hoje em dia. Ia ser quase impossível, porque tem muita gente que lembra dele, muitos documentos e construções ligadas a ele. Com Carlos Magno é a mesma coisa, só que de uma época mais antiga. Mesmo com tanta gente não concordando, por que essa teoria do tempo fantasma é tão interessante para algumas pessoas? Acho que a ideia de que a nossa história pode não ser o que a gente aprendeu na escola é muito chamativa. Dá aquela sensação de eu descobri um segredo que ninguém mais sabe. Além disso, questionar a história pode ser uma forma de questionar o poder e as narrativas que nos contam. É como se fosse uma grande investigação. Agora, vamos brincar com a ideia. E se Illig não estiver totalmente errado? E se parte da nossa linha do tempo realmente tiver sido ajustada, manipulada ou até mesmo mal interpretada ao longo dos séculos? Afinal, quem controla os registros históricos também tem poder sobre o que será lembrado e o que será esquecido. Pode não significar que exatamente 297 anos foram inventados, mas talvez algumas partes da história tenham sido embelezadas, distorcidas ou até reescritas por motivos políticos, religiosos ou ideológicos. Não seria a primeira vez, certo?
quantas verdades absolutas já foram desmentidas ao longo dos séculos. A teoria do tempo fantasma pode parecer absurda para muitos, e talvez realmente seja. Mas ela levanta uma pergunta profunda: até que ponto a nossa visão de passado é confiável? O tempo não deixa pegadas tão claras quanto gostaríamos. Ele se mistura com a memória, com o poder e com a vontade de contar uma boa história. Entre erros de calendário, reis ambiciosos e arquivos perdidos, talvez nunca saibamos tudo sobre o que veio antes de nós. Eu me chamo Berta von Suttner, e aqui no Protocolo X seguimos questionando, porque às vezes a dúvida é a chave que abre portas proibidas.